Olá, queridos alunos e queridas alunas, muito bom dia. Sou o professor Henrique Giannini, professor de Física, e a ideia de hoje é falar um pouquinho com vocês sobre a força de atrito, tudo bem? Força, para ser bem mais específico, forças de atrito estático e dinâmico ou cinético, dependendo do nome. Repare que esse porquinho ele está sofrendo para ficar em pé e para ele se movimentar. Note que a simples tarefa de ficar em pé é um objetivo extremamente difícil caso não exista atrito. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tudo bem? Então vamos iniciar, né? O que a gente vai ver aqui hoje? Bom, a ideia é falar, como eu disse, sobre atrito. E abordaremos três tópicos importantes: o conceito da força de atrito, por que surge a força de atrito. Falaremos depois da força de atrito estático, e aí força de atrito estático máxima, e em seguida a força de atrito dinâmico ou cinético, beleza? Então, vamos ao conceito, né? Da onde surge a ideia de atrito. Suponha duas superfícies, aí eu tenho dois blocos, um bloco verde, outro bloco azul, e eles estão em contato entre si. Repare que se eu desse um zoom naquele pontinho, o que eu ia observar? Eu ia notar que a rugosidade entre essas superfícies, elas acabam sim encaixando, tudo bem? Acontece aí uma adesão entre essas moléculas de tal maneira que elas ficam juntas, como se fossem umas microsoldas, tudo bem? De tal maneira que dificulta o movimento desse corpo. Quer dizer que para eu movimentar o corpo verde, eu preciso aplicar uma força para tirar ele do lugar. E ainda assim, ele vai apresentar para mim uma resistência a ser movimentado, que nós chamamos de força de atrito. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, basicamente, o atrito surge devido à imperfeição, à rugosidade entre a interação de duas superfícies entre si. Maravilha! Bom, primeira coisa que eu vou falar é sobre o atrito, a força do tipo estático, força de atrito estático. Então, imagina um bloco. Tem esse rapaz querendo tirar aquele bloco do lugar. Repare que ele empurra, ele aplica força e esse bloco não sai do lugar. Primeira coisa importante que eu faço questão de destacar é um bloco sem ninguém tentando fazer ele escorregar ou sair do lugar, ele não tem atrito. Tudo bem? Tranquilo? Surge uma força de atrito quando essa pessoa tenta fazer esse bloco escorregar. Ótimo! Então, é o que eu digo aqui, ó, o atrito, ele surge quando esses corpos estão em repouso e não ocorre a movimentação entre as superfícies. Repare que a caixa vermelha, ela não desliza em relação ao chão, mas ela está tentando sair do lugar. E pelo simples fato dela estar tentando sair do lugar, tentando escorregar, é que surge a força de atrito. Cuidado, enquanto ele não empurra, não existe força de atrito. Tá? É normal a gente pensar que o atrito para os objetos quando nós empurramos, mas nem sempre o atrito ele é o responsável por fazer um corpo parar. Às vezes, boas vezes até, o atrito ele favorece o movimento e nós vamos discutir isso um pouquinho mais à frente. E além disso, se eu tivesse que te falar, o que o atrito é? Essa força de atrito, ela é uma força que se opõe a tentativa de escorregamento. Tudo bem? Por que a tentativa? Porque repare que esse bloco não está escorregando, ele está tentando escorregar, mas ele não escorrega. Por isso que chama força de atrito estático, porque o bloco está parado. Já se o bloco tivesse em movimento, certamente eu teria que fazer um outro tipo de abordagem que a gente vai fazer no final da aula. Mas grava aí, força de atrito estático é quando eu tento fazer um corpo escorregar, mas ele não escorrega. Legal? Então, eu tenho algumas observações que eu posso fazer em relação à força de atrito estático. Veja, como eu acabei de falar, um objeto parado, ele não está sujeito à força de atrito. Por quê? Porque ele está parado, ele não está tentando sair do lugar. Mas e se eu tentar empurrar e ele continuar parado? Aí existe a força de atrito. Por quê? Porque eu estou tentando fazer ele escorregar, só que ele não escorregou. Beleza? Então, imagina que eu tenho um objeto muito, muito pesado e ele está inicialmente parado, portanto, não tem força de atrito. Imagina que eu empurro com uma mão, eu empurro com a minha mão direita e ele não sai do lugar.
quer dizer, ele não sai do lugar porque eu aplico uma força com a minha mão, que eu chamo de força externa, e surge sobre esse objeto uma força que se opõe a esse escorregamento, que eu chamo de força de atrito estático. Aí, se eu for empurrar com as duas mãos, aumentar a intensidade do meu empurrão, e ele ainda não sai do lugar, quer dizer que a minha força externa aumentou, consequentemente, como ele continuou parado, a intensidade da minha força de atrito estático também continuou, ela também aumentou, tudo bem? Claro que essa força de atrito estático, ela tem um valor máximo, tá ótimo? Importante salientar que assim, imagina que você foi fazer compras no supermercado e você encheu o seu carrinho com muitas coisas, ele tá com muita massa. E aí você tenta tirar ele do lugar. No começo é difícil tirar esse carrinho do lugar, porque a força de atrito estático ela é maior. Depois que você tirou um objeto do repouso e passa a movimentar, é muito mais fácil. A gente vai comentar também sobre isso um pouquinho mais para frente, tá? E uma curiosidade importante, a força de atrito ela depende das superfícies que eu estou interagindo entre si. Se eu lanço o objeto sobre o gelo, sem dúvida ele fica com pouca resistência. Nós dizemos que a dificuldade que essas superfícies apresentam, elas são menores, tudo bem? Imagina se tivesse uma lixa e tivesse que movimentar um objeto. Seria muito mais difícil. E um ponto importante é que a força de atrito ela não depende da área de contato. Quer dizer que se eu tivesse uma parte bem fina e uma parte maior, o atrito sobre essas duas faces é a mesma intensidade de força de atrito. Legal? Gente, repare que eu vou aumentando a força que eu vou aplicando, vai aumentando essa força de atrito estático, deixando o objeto parado. Haverá um momento onde vai ser o máximo que esse objeto está na eminência de sair, depois ele vai se movimentar. É o que eu chamo de força de atrito máximo. Tudo bem? Olha, eu tenho uma equação para poder calcular o quanto de intensidade de força um objeto suporta até ele sair do lugar, sair do repouso. Essa intensidade, que eu chamo de força de atrito estático máximo, primeiro, força é calculado na unidade de newtons, tudo bem? Repare o seguinte, quanto maior a massa de um corpo, imagina que eu tenho um objeto parado no chão, ok? Quanto mais ele pressiona o chão, mais as rugosidades vão se intercalando, de tal maneira que fica mais difícil. Então, quanto mais um objeto aperta essa superfície, maior é a dificuldade, é a força de atrito. Por isso que, repare, a força de atrito estático máxima, ela depende do μ, esse μe chama coeficiente de atrito estático. Ele me fala em relação à superfície, esse valor vai de 0 a 1. Tá ótimo, de 0 eu não tenho nenhuma dificuldade, 1 eu tenho um valor máximo. Sempre esse valor está normalmente 0,2, entre 0,2, 0,7, 0,75. Normalmente são esses valores, tá? E quanto maior o valor, maior é a interferência que o solo vai fazer sobre os objetos que estão entre as superfícies, né, que estão escorregando entre si. E a força normal, quanto mais eu aperto o objeto, maior a intensidade da força de atrito. Joia? Portanto, Fat é μ vezes a normal. Beleza? Vamos um exemplo. Suponha o seguinte, considera um objeto, um corpo que tem 50 kg, tudo bem? E ele está em cima de um solo, onde esse coeficiente de atrito estático, no caso, tudo bem, gente? Estático, é igual a 0,25. Lembra, eu falei que vai de 0 até 1. Ele pergunta, calcule a intensidade da força máxima que o objeto não se movimenta. Ou seja, eu empurro com 1 newton, será que ele sai do lugar? Empurro com 2 newtons, será que sai do lugar? Quanto que eu tenho que empurrar ele para esse objeto de 50 kg sair do lugar? Já? Essa é a ideia. Então, se eu vou fazer uma tabela, construir essa tabela para tentar ser o mais didático possível, se esse corpo tem 50 kg, eu consigo calcular a força-peso. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, 50 vezes 10 quer dizer que esse objeto tem
500 newtons. Se ele está apoiado sobre uma superfície, ele aperta o chão com 500 newtons, o chão aperta ele com uma força normal de 500 newtons. Tudo bem? Já? Gente, vamos calcular o quanto eu preciso aplicar de força para tirar esse objeto de 50 kg do repouso. Para eu descobrir o quanto de força ele suporta, a máxima para ele sair do lugar, eu calculo a força de atrito estático máxima, que é o produto do coeficiente de atrito. Esse valor de coeficiente de atrito ele é tabelado, tá? Então, ou o exercício pede para você calcular ele, ou ele vai te informar, vezes o valor da força normal. Bom, o coeficiente de atrito é 0,25, a força normal vale 500 newtons. Fazendo essa multiplicação, significa o seguinte, que esse objeto, esse corpo de 50 kg, ele está parado. E se eu empurrar ele com 1, 2, 3, 4, tanto importa quantos newtons eu empurre. Ele vai ficar parado até ele atingir 125 newtons. De 125 newtons para frente, esse objeto começa a se movimentar. É mais ou menos assim, ó. Gente, se eu aplico uma força, não aplico força, 0 newtons, não empurro esse objeto, automaticamente ele também não apresenta força de atrito. Lembra que eu falei? Força de atrito existe quando o objeto está tentando escorregar. Se eu não empurro, ele não tenta escorregar, portanto ele está parado. Legal? Se eu começasse a empurrar ele com 25 newtons, o que acontece? Para ele sair do lugar, ele precisa receber 125. Quer dizer que ele não sai do lugar por quê? Bom, gente, se eu empurro ele com 25 newtons e ele não sai do lugar, quer dizer que surge sobre esse objeto uma força de 125 newtons. Ele continua parado. Aí eu vou e dobro essa força, aumento e empurro com 50 newtons. Se eu empurro com 50 newtons, automaticamente surge uma força de atrito de 50 newtons e vai manter o meu objeto parado. Repare que o valor da força de atrito depende do quê? Da força que está sendo aplicada, dessa força externa. Tranquilo? Quanto maior é a força externa, maior vai ser a força de atrito para poder deixar o objeto parado. Aumento 75 continua parado, aumento 100 continua parado. 125, se eu empurro ele com 125, ele começa ali, nessa posição, ele está parado, mas ele está na eminência de se movimentar. Quer dizer que a partir de 125, esse objeto já vai começar a qualquer outro empurrãozinho maior e ele já sai do lugar. Exemplo, se eu aplicasse com 126, 126 é uma intensidade de força maior do que a força máxima de atrito que esse corpo suporta para ficar parado. Portanto, ele vai começar a se movimentar. Então, ele vai ter uma força de atrito durante o movimento dele, que nós chamamos de força de atrito dinâmico. Portanto, ele se movimenta. E se eu pegar qualquer valor acima dos 125 newtons, ele vai se movimentar. Portanto, ele vai estar sujeito a esse outro tipo de força de atrito, que é a força de atrito dinâmico, que nós vamos explicar a seguir. Então, aonde eu quero chegar? Reparem essa tabela. Quer dizer que, conforme eu vou aumentando a força, vai aumentando a força de atrito, até que a força de atrito atinge o valor máximo que ela pode atingir, que eu calculei, vale 125 newtons. Tranquilo? Legal? Qualquer força aplicada acima de 125 newtons, esse objeto, ele vai sair do lugar, ele vai se movimentar. Legal? Eu fiz um simulador para vocês aqui para poder explicar justamente o que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos lá. Imagina que eu tenho uma caixa, que nem eu acabei de falar, uma caixa de 50 kg. Repare que eu vou aumentando o valor que eu estou aplicando e vai aumentando simultaneamente o valor da força de fricção, ou seja, a força de atrito. Repare que a força aplicada tem a mesma intensidade da força de atrito. Eu aumento a minha força, aumenta a força de atrito. Legal? Então, isso mostra para mim o seguinte, que essas forças vão ser sempre iguais. Legal? Só que quando atingir o 125, é o máximo que ela suporta. Se eu empurrar um pouquinho mais, ou seja, 126, esse objeto começou a se movimentar. Legal?
que nem no exercício anterior que eu acabei de mostrar para vocês. É exatamente isso. Vou aproveitar uma observação aqui, pessoal. Repare que quando o objeto começou a se movimentar, o valor da intensidade da força de atrito diminuiu, tá? E eu vou explicar daqui a pouquinho porque ela diminui, que é neste exemplo, quando ele se movimenta, é o que eu chamo de força de atrito dinâmico. Legal? Bom, então eu vou te dar alguns exemplos, né? Nossa, por que é tão importante o atrito em nossas vidas? Tá aqui, ó. Normalmente, nós andamos sem ficar escorregando. Por quê? A força de atrito ela é sempre oposta à tentativa de escorregamento, de movimento, tudo bem? Entre essas superfícies. Então, olha nesse primeiro desenho, eu tenho o pé de uma pessoa e ela quer andar. O pé esfrega o chão para trás, portanto, repare, ó, o pé empurra o solo, por reação, o solo empurra a sola do sapato. Então, repare que a tendência de escorregamento do pé em relação ao solo é para trás. Se ele tenta escorregar o pé para trás, a força de atrito é para frente. Lembra que eu acabei de falar? A força de atrito é sempre oposta, ela é sempre contrária à tentativa de escorregamento. Então, se eu tento escorregar meu pé para trás, ele não escorrega por quê? Porque surge uma reação que é a força de atrito, fazendo essa pessoa se movimentar. Então, aonde eu quero chegar? Pessoas, só andamos porque existe força de atrito. Caso contrário, nós não conseguiríamos sair do lugar. Era o que estava acontecendo com o porquinho no começo do slide. É o que acontece, por exemplo, quando você está num local onde tem gelo no chão e você tenta sair, não há aderência. Então, você não consegue sair do lugar. Para que você consiga sair do lugar, precisa que aconteça o quê? Haja atrito entre essas superfícies. Legal? Haja aderência entre essas superfícies. Ele tenta escorregar o pé para trás, o atrito empurra ele para frente para que ele se movimente. Legal, né? Maravilha. Agora eu vou falar de um atrito, eu sei calcular o máximo que ele suporta para ficar parado, que é a força de atrito estático máxima. Mas e quando ele se movimenta? Bom, quando ele se movimenta, eu chamo essa força de ou força de atrito dinâmico ou força de atrito cinético. É a mesma coisa. Nas referências você podem achar os dois nomes, é muito comum, tá bom? Eu vou chamar de força de atrito dinâmico, mas se eu chamar de cinético também é a mesma coisa, tá bom? Maravilha. Então repare, pessoas, que é a mesma fórmula, praticamente. Lembra, antes eu tinha força de atrito estático, agora eu tenho força de atrito dinâmico. O Mi também mudou, o coeficiente de atrito antes era o estático, agora é o coeficiente de atrito dinâmico, vezes a força normal. Então, o que muda, gente? É o seguinte, muda o coeficiente. Repare que antes o Mi era o Mi estático, agora é o Mi dinâmico. Tudo bem? Já para te adiantar algumas coisas, a dificuldade que um objeto tem se movimentando é menor de quando eu tento tirar ele do lugar. É muito mais difícil tirar um objeto do lugar do que fazer ele continuar se movimentando. Legal? Então, fórmulas de atrito. Mi vezes a força normal. Beleza? Então, olha, gente, eu posso dizer algumas considerações e eu vou te dar o resumo inteiro da matéria nesse gráfico aqui, ó. Repara o seguinte, eu começo a empurrar, lembra o meu desenho? Ó? Quando a força externa, que é o eixo horizontal, era zero, não tinha força de atrito. Eu começo a aumentar minha força externa, começa a aumentar a força de atrito estática, tudo bem? Vai chegar um momento que essa força externa e essa força de atrito vão chegar no seu valor máximo possível, tudo bem? Que é aquele pontinho na curva desse gráfico. Repare que em toda essa reta crescente, o objeto está parado, está em repouso. A força externa vai aumentando a força de atrito. Vai aumentando a força externa, vai aumentando a força de atrito. Até que chega um momento que a força externa faz com que o atrito, a força de atrito, atinja o seu valor máximo.
e aí você rompe o repouso desse corpo e o movimento vai se iniciar, legal? Que é o que eu chamo, como eu calculo isso, força de atrito estático máximo, que é a μ vezes a força normal. E depois disso? Bom, depois disso, repare que ele começa a se movimentar. Se ele começa a se movimentar, repare, e isso é muito bonito, quando um corpo está em movimento, ele pode, vamos supor lá no meu exemplo, eu empurrava com 125 newtons. E ele estava lá na iminência e saía no movimento. Gente, se eu empurrar com 126 ou se eu empurrar com 500 newtons, pouco importa. O valor da força de atrito dinâmico vai ser sempre o mesmo. Vocês estão reparando que há uma linha reta ali nessa força de atrito dinâmico? Quer dizer que a força de atrito não muda conforme passa o tempo. Dinâmico, tudo bem? Quer dizer que eu empurrar um objeto, naquele meu exemplo, com 126 newtons, ou empurrar ele com 1000 newtons, a força de atrito vai ser sempre a mesma. Isso não vai mudar. Legal? Beleza? Então, esse gráfico ele é extremamente importante. E eu tiro algumas observações. A observação que eu tiro é a seguinte, olha. Repare que o coeficiente de atrito estático, ele é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Repare que por quê? É tão verdade que pelo meu gráfico eu noto que a força de atrito estático ela é maior que a força de atrito dinâmico. Quer dizer que se eu quero fazer, imagina um carro parar, eu não quero que esse carro deslize no chão, porque se as rodas desse carro deslizem no chão. Porque se a roda desse carro desliza no chão, é um atrito dinâmico, esse atrito é menor. Então eu tenho que fazer com que essa roda ela faça o quê? Ela tem um tipo de atrito estático, ela não vai escorregar. E aqui eu vou mostrar para vocês agora. Existe um sistema de frenagem chamado sistema ABS, tá bom? É um sistema anti-travamento e ele vem dessa informação do alemão, tudo bem? Anti-Blockers Brain System. E o que esse ABS ele faz? Ele é um sistema mais eficiente de frenagem do que o convencional. Por quê? Porque o convencional ele faz o que? Ele trava a roda. Quando ele trava a roda começa a deslizar no chão. E se há deslizamento, é força de atrito dinâmico, tudo bem? Deslizou, movimentou, esfregou, é força de atrito dinâmico. E força de atrito dinâmico, pessoal, não é tão favorável. Além do mais, no sistema convencional, quando você trava as rodas, você perde a estabilidade do carro. Então é muito mais fácil você bater. Por exemplo, numa situação de aquaplanagem. O que é aquaplanagem? Imagina que choveu, cria uma superfície de água bem fininha entre o solo e o pneu. Quando ele perde essa aderência, ele começa a deslizar e vai embora. Então, qual a ideia do ABS? Ele não trava as rodas, portanto, ele evita que a roda, o pneu, né, ele esfregue, ele escorregue no asfalto. Então, quer dizer que as rodas continuam girando sem ter o deslizamento. Então, se ela continua girando, o que acontece é o seguinte, a força de atrito que surge nesse pneu é a força de atrito estático. Você fala, mas como assim, Henrique? Como pode? Ele está se movimentando e é estático. Repare que o pontinho da roda que está tocando na figura aqui em preto no chão, ele não escorrega. Ele toca o chão e vai embora. E quem gira é a roda. A roda não esfrega o chão. Legal? Por isso que é uma força de atrito estático. E como é uma força de atrito estático, a força de atrito estático é maior na sua intensidade. Então você faz o carro parar muito mais rápido. E mais do que isso, você tem um controle melhor do carro. Seu carro não vai sair deslizando no meio da pista. Beleza? Aproveitando e discutindo um pouco mais essa figura, imagina um carro de tração dianteira, né? Os tradicionais. E quando essa roda está girando, repare que a roda empurra o chão para trás, portanto, o chão empurra a roda para frente. Então, a reação no chão, a reação na roda é o quê? A força de atrito para frente. Legal? Beleza? Então, é a força de atrito que está fazendo esse carro se movimentar. De novo, se não houvesse atrito, esse carro não sairia do lugar.
Legal? Então, eu vou te mostrar algum exemplo, ó. Aqui eu tenho uma moto na esquerda, uma moto com ABS, e na direita uma moto com um sistema comum, convencional. Repare que quando eles freiam, o cara até colocou uma proteção, umas rodinhas, né? Uma de cada lado da moto, porque ele já sabia que ele ia perder o controle da moto. Repare que ele trava do lado direito, ele trava o pneu e o pneu sai deslizando, ele perde o controle. Enquanto o motociclista do lado esquerdo, o que acontece? Devido à roda continuar girando, vai fazendo com que essa roda vá parando, esse atrito vá parando o automóvel, né, no caso a moto, e faz com que ele pare com uma segurança maior. Então o que acontece? Imagina que eu tenho um carro e esse carro, ele tem o sistema de frenagem convencional. O que acontece é isso aqui, pessoal. Veja, você está descendo a rua e assim, você simplesmente perde o controle do carro. Joia? Por quê? Porque esse pneu, ele está deslizando. Se ele está deslizando, esse sistema é um clássico de aquaplanagem, tudo bem? Então, o que está acontecendo? Ele perde o controle do carro, consequentemente, ele não consegue controlar mais isso, e como o pneu ele esfrega, repara, o pneu está deslizando no chão. Se o pneu desliza, é um coeficiente de atrito dinâmico, um coeficiente de atrito cinético, portanto, é uma força de atrito dinâmica, e a intensidade da força de atrito dinâmica é menor do que a de estática, como a gente acabou de ver. Legal? Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Próxima aula a gente se encontra para nós podermos falar sobre algumas aplicações e exercícios das forças de atrito. Um grande abraço, tudo de bom.